Um dos causadores de procrastinação é o tamanho da tarefa que você vai realizar no seu dia a dia. O tamanho da tarefa, o tamanho do compromisso, o tamanho do projeto que você vai fazer. Quando eu falo de compromisso, projeto, atividade, eu estou me referindo à tarefa em si, tá ok? E existem vários fatores, obviamente, que fazem com que a pessoa procrastine a realização de determinada tarefa. Diversos fatores. Mas o que eu vou falar aqui é sobre um fator que provavelmente acontece com você e que esse fator pode ser trabalhado, pode ser gerenciado através de um princípio para que você possa vencer a procrastinação sendo ativada através dessa situação que eu vou trazer aqui para você. Então imagina que você senta, né, começa a trabalhar aí, senta para poder começar a trabalhar e você olha para a tarefa olha para você, você olha o seu computador, a tela está em branco e o seu objetivo é realmente escrever um artigo. E no seu ponto de vista, aquela tarefa é gigante, aquela tarefa é monstruosa. Só que é uma simples tarefa que você precisa fazer. E pelo fato daquela tarefa parecer grande demais para ser feita, grande demais para ser realizada, você tende a querer procrastinar a realização daquela tarefa, a efetuação daquela tarefa. E cá entre nós, escrever um artigo científico tem muito mais detalhes, certo? Nós temos que pensar no título, temos que pensar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, outros detalhes mais profundos, dependendo do artigo, a quantidade de palavras. Tem que, antes de escrever o artigo em si, fazer uma pesquisa aprofundada sobre a ideia do artigo, Então tem muito mais detalhes para escrever um artigo do que às vezes uma pessoa imagina. E toda esse conjunto de detalhes para escrever um artigo é o que faz a pessoa realmente, na maioria das vezes, sentir medo para escrever o artigo. Mas tem alguma forma da gente não sentir esse desconforto referente à tarefa pelo fato da tarefa parecer ser grande demais? Porque tem tarefas que realmente a gente olha, são tarefas grandes, a gente acredita que aquela tarefa é grande demais e que vai nos dar muito trabalho para poder fazer, então a gente já cria uma espécie de crença limitante antes mesmo de executar a tarefa. A gente já começa criando uma convicção sobre aquela tarefa, uma convicção um pouco mais negativa. E quando eu falo negativa, é a nossa interpretação, uma interpretação que realmente dificulta a realização daquela tarefa. E aí a gente tem mais chances de não realizar aquela tarefa e procrastinar. E só para não pecar na falta de clareza, procrastinação é você adiar as coisas, é você deixar para depois, é você deixar, por exemplo, para poder fazer amanhã algo que você deveria estar fazendo hoje, tá certo? E aí você vai, né? Procrastinação vem do ato de procrastinar. Procrastinar é o mesmo que adiar, é o mesmo que deixar para depois, é o mesmo que você deixar para fazer na última hora. Então você tem a tarefa para você fazer agora e você deixa para fazer ela daqui a uma hora. É um tipo de procrastinação. Ou no final da tarde, ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então a procrastinação é muito comum na vida das pessoas, mas existem formas de trabalhar a procrastinação, de estar gerenciando a procrastinação. E qual que é a relação, né, da procrastinação além dessa questão da tarefa? Eu quero que vocês entendam o seguinte,
a relação do princípio que eu vou apresentar para vocês que vai resolver esse problema da tarefa parecer um monstro, da tarefa parecer grande demais, e aí você acabar procrastinando, que é o que normalmente acontece quando a pessoa se depara com um desafio que talvez ela acredita que não vai conseguir vencer. Primeiro que esse princípio que eu vou apresentar para vocês aqui, que vai te ajudar a resolver esse problema da procrastinação, é que a tarefa é o seguinte: esse princípio, ele não é um princípio que vai realmente aumentar exponencialmente a sua produtividade, mas ele vai te ajudar para que você não procrastine. Então, normalmente, se você não está fazendo nada, né? Se você é uma pessoa que já está procrastinando a realização de uma determinada tarefa, já tem um tempo, esse princípio vai te ajudar muito. Esse princípio é muito eficiente para mudança de comportamento, para mudança de hábito, para a forma com que você enxerga determinada tarefa, determinado projeto, e você vai ter mais motivação para poder realizar se você colocar em prática esse princípio que será compartilhado com você. A procrastinação, e enquanto aos outros princípios, né, a relação desse princípio que será compartilhado com você e os outros princípios. Os outros princípios, eles são toda essa estruturação, tá? E o engraçado é o seguinte, é que você tem todo o trabalho, né, para criar sua checklist do que fazer, criar sua checklist do que não fazer, você fazer o seu planejamento semanalmente, né, você fazer o seu planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal, planejamento diário, você definir os seus objetivos, as suas metas para alcançar cada um desses objetivos, você fazer um alinhamento entre a tarefa e o objetivo que você quer alcançar e colocando em prática todos os outros princípios, como por exemplo o bloco de tarefas, como por exemplo o princípio da priorização, que é você organizar suas tarefas em uma ordem de importância. Então, tudo isso é muito importante para ser realizado. E como você utiliza isso? Então, tudo isso é importante. Só que, veja bem, você se organiza dessa maneira, você se planeja de toda essa maneira orquestrada, só que na hora de executar mesmo, um princípio que é o que eu vou te ensinar agora pode ser o princípio que vai te ajudar a virar o jogo. Pode ser o princípio que vai te ajudar para que você realmente faça o que precisa ser feito. Um princípio vai te ajudar na aplicação de todos os outros princípios que já foram abordados ou que serão abordados aqui com você ao longo dessas semanas de aulas. Então, olha o potencial desse princípio que será compartilhado com você. Então, esse princípio ele vai te ajudar para que você possa vencer a procrastinação. E, gente, a procrastinação ela é uma coisa que não é uma coisa assim que vence hoje. A procrastinação e o problema está resolvido. Não. A procrastinação é algo de curto, médio e longo prazo. Vencer a procrastinação hoje, amanhã teria que vencê-la de novo. Venceu a procrastinação hoje? Ótimo, fantástico. Amanhã você vai ter que vencer a procrastinação novamente. E é assim que a procrastinação funciona. E o engraçado é que às vezes no mesmo dia você vai ter que vencer a procrastinação de novo. Por quê? Porque às vezes você tem várias tarefas, vários compromissos para você poder fazer. Tem tarefa que você não quer fazer, tem compromisso que você não quer. Tem compromisso que você não quer realizar. E aí você tem que lidar com essa procrastinação naquele dia específico.
curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Você vai ter que lidar com a procrastinação. E às vezes a procrastinação é parecida com a preguiça também. Só que a preguiça a pessoa realmente não quer fazer. Na procrastinação a pessoa faz, deixa para a pessoa deixa para depois, às vezes a pessoa ela substitui uma tarefa por outra, mas alguma coisa ela faz. Agora, a pessoa que está agora a preguiça, a pessoa simplesmente não faz. A pessoa simplesmente não toma a ação. Mas agora, o que seria esse princípio para te ajudar para te ajudar a vencer a procrastinação, para te ajudar a trabalhar a procrastinação? Esse princípio, eu chamo ele de princípio da mini tarefa. O que seria o princípio da mini tarefa? O princípio da mini tarefa é um princípio que se refere a você, de certo modo, cortar aquela tarefa que você está fazendo em partes, em pequenos pedaços. É como um quebra-cabeça, né? Essa tarefa tem várias peças e aí você vai montando um quebra-cabeça. Você faz um pouquinho agora, depois você faz um outro pouquinho e amanhã você faz um outro pouquinho. E quando você percebe, você concluiu a tarefa. E é assim que normalmente a gente faz com projetos muito grandes, se você parar para pensar, né? Então vamos pensar, por exemplo, num TCC, né? Um TCC, trabalho de conclusão de curso. O TCC é um projeto muito grande para poder ser feito em apenas um dia. Apesar de que se a pessoa tirar o dia só para fazer o TCC, já tiver uma grande bagagem de conhecimento, de pesquisa, talvez ela consiga. Só que a maioria de nós, do dia a dia, que temos outros compromissos além de escrever o TCC, e às vezes temos que fazer pesquisa antes e tal, então não iríamos conseguir. Mas o TCC é um exemplo de projeto que é dividido em diversas etapas e que tarefas precisam ser concluídas. Por exemplo, primeiro tem uma etapa da pesquisa, você tem que pesquisar bastante, buscar por artigos científicos, buscar por livros, teorias, estudar bastante. Né? Claro, isso vai em cima do tema que você quer abordar no seu trabalho. Depois você tem que montar o desenvolvimento, introdução, conclusão, apresentar sua proposta, tem hipótese, tem... Então, assim, referências bibliográficas, tem todo um conjunto, tem toda uma estrutura também, tem questão da formatação. Então, é um projeto muito grande e tem que ser dividido em pedaços. Então, o TCC é um exemplo de tarefa, que é mais que a gente pode chamar de projeto, né? Então, esse princípio pode ser aplicado. Então, imagina que você está no seu dia a dia, tá certo? Você está realizando a tarefa como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe anteriormente, escrever um artigo. E você não quer fazer aquela tarefa. Tá? Aquela tarefa parece monstruosa para você. E aí qual que seria a sugestão? Você pegar e cortar aquela tarefa em pedaços, em partes, né? Eu vou pesquisar aqui qual que vai ser o título do meu artigo, né? Baseado na ideia que eu quero trazer aqui no meu artigo. Vou pensar em um título para o meu artigo. Um pedaço de tarefa para você poder fazer. Escolher o título do artigo também não é uma coisa simples assim também não, né? Tem que pensar com calma. O título tem que ser interessante, tem que ser atrativo para quem for ler, né? Eu vou escrever a introdução do meu TCC. Opa, introdução, só introdução, não tem que escrever um artigo inteiro com desenvolvimento, com referência, com... Não, só introdução. Parece simples, né? E a pessoa vai ter mais motivação para poder fazer do que um artigo inteiro, aparentemente muito grande, gigantesco para poder ser feito. Então, no caso, muitas vezes o que acontece é que a pessoa, além de fazer aquela pequena tarefa,
aquela mini tarefa, ela se sente à vontade para poder depois fazer mais daquela tarefa. Então, a pessoa às vezes só vai pensar em escrever o tema, ela se motiva, ela mesma, vou escrever também a introdução, vou escrever também o desenvolvimento. Quando a gente percebe, ela já fez o artigo inteiro, tá? É igual leitura. Às vezes parece gigantesco ter que ler, a pessoa se programar para ler 10 páginas. Mas aí ela decide, eu vou ler uma página só. E aí quando ela vê, ela resolve ler 2 páginas. Quando ela vê, ela já leu as 10 páginas. Mas o fato é que alguma coisa é melhor do que nada, tá? Uma palavra de um artigo é melhor do que não fazer o artigo. Uma frase do artigo é melhor do que não fazer o artigo. Então, alguma coisa é melhor do que nada, tá? Uma coisa é melhor do que nada. Então, esse princípio pode ser aplicado de diversas formas. Ele também pode ser aplicado para você que quer criar hábitos, né? Então, se você tem algum hábito na sua vida que você quer criar, que você quer construir, por exemplo, beber café sem açúcar, por exemplo, tomar banho frio, por exemplo, fazer exercício físico, por exemplo, trocar refrigerante por suco natural, por exemplo, parar de comer biscoito recheado, por exemplo, praticar meditação. Então, existem várias possibilidades de hábitos que às vezes você quer trazer para sua vida. E esse princípio do mini hábito, da mini tarefa pode ser adaptada para isso também. Temos também vícios, né? Então, também pode ser adaptada para poder vencer vícios. Qual a diferença de vício e hábito, Vitor? O vício, ele é o hábito mais intensificado, tá? O hábito, a gente tem um pouco maior controle sobre o hábito do que sobre o vício, tá? O hábito a gente tem um pouco mais de controle do que sobre o vício, mas o vício, ele é um hábito intensificado. Então você tem possibilidades de aplicação desse princípio para você poder vencer a procrastinação. Então as possibilidades para você aplicar esse princípio, eu já mencionei algumas delas aqui. Então a primeira opção que eu vejo é a da tarefa em si, como eu já mencionei, tá? Essa é a primeira opção de forma de você aplicar o princípio da mini tarefa, é com a tarefa em si. Ou seja, você chega de frente para a tarefa que você precisa realizar, você não quer realizar aquela tarefa, e aí você transforma aquela tarefa em mini tarefa. Então você vai fazer uma parte dela, um pedaço dela, a quantidade que você conseguir, tá certo? Então, esse é um ponto. Para a tarefa que você está realizando, para a tarefa que você está realizando naquele dia, ou você pode fazer isso também para a tarefa que você quer realizar nos próximos dias, então você transforma ela em mini. Segunda opção que nós temos é projeto. O TCC é um projeto, tá? O TCC é um projeto, às vezes existem outros projetos na sua vida que você quer realizar e você transforma ele em mini tarefas, tá? Pequenas tarefas para você atingir os objetivos desse seu projeto, para você criar esse seu projeto. Outra proposta é os hábitos em si, tá? Que é a terceira opção que nós temos. Mudança de hábito e de vícios também. Se você utilizar o mini hábito, você vai mudando o hábito aos poucos, ou o vício aos poucos. Então, a proposta da mini tarefa pode servir também para hábitos e vícios, mudança de hábitos e mudança de vícios. Então nós temos 3 opções: tarefa, projeto e hábito. Eu só gostaria de trazer aqui algo muito importante antes da gente ir para a parte prática, referente à parte prática, tá?
referente à parte realmente parte prática quando você for executar o princípio da mini tarefa. Então é o seguinte, esse princípio é eficiente, esse princípio é importante, se você tá querendo procrastinar a realização de uma tarefa. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, esse princípio, o nível de produção dele tende a ser menor, tá? E provavelmente isso esteja claro para você, mas se não está, eu tenho que te trazer essa consciência, porque veja bem, você se programa para escrever um artigo naquele momento do seu dia e você não escreve devido à procrastinação, é claro, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Escrever um pedaço da tarefa, né, fazer uma parte da tarefa, transformar essa tarefa em mini tarefa, é melhor do que nada. Só que a sua produtividade vai sair prejudicada, tá? Você não terá alta produtividade. Obviamente, você não irá entregar até aquela tarefa, você não conseguirá entregar de fato aquela tarefa se você utilizar esse princípio da mini tarefa naquele momento que você está trabalhando. A não ser que você esteja realmente construindo um projeto, aí você divide esse projeto em mini tarefas, aí tá tudo bem. Ou você está criando um novo hábito, também tá tudo bem. Mas agora, no momento específico que você estará realizando aquela tarefa, o seu desempenho vai tender a ser baixo, tá ok? E por quê? Porque vai levar mais tempo para realizar a tarefa, ao longo de dias, algo que você talvez faria em um dia, em um determinado tempo. Mas funciona muito bem se você não se incomodar com isso, tá? Essa questão do tempo, essa questão dos dias. Mas melhor do que não fazer é pelo menos fazer um pouco, pelo menos fazer uma pequena quantidade. Então, se você está procrastinando, não deixe de usar esse princípio. Ele é extremamente importante, principalmente se você está procrastinando a realização de uma tarefa, tá? Mas se você não está procrastinando, você já senta com sangue nos olhos para poder fazer acontecer, você já chega querendo fazer acontecer, então você pode pegar e já executar a sua tarefa, realmente fazer acontecer. Mas como aplicar o princípio da mini tarefa? Como executar o princípio da mini tarefa? O exercício que eu vou propor para você, primeiro de tudo, é a escolha da tarefa que você quer transformar em mini. Quando eu falo tarefa, a gente pode estar falando de projeto, a gente pode estar falando de tarefa em si, e a gente pode estar falando de hábito que você quer mudar na sua vida. E quando eu falo hábito, eu também estou me referindo ao vício, tá? Aos vícios que você quer mudar na sua vida. Então, por exemplo, no caso da tarefa. Então, por exemplo, você vai definir qual a tarefa, qual o projeto, qual o hábito que você quer transformar em mini tarefa. Então, por exemplo, você tem uma tarefa que você quer realizar na sua vida e essa tarefa, por exemplo, é escrever um artigo, né? Tem muita coisa, tem muitos detalhes aí, você pega um dos detalhes. Então, escrever um artigo é uma tarefa que você quer realizar. E o que você faz? Você pega e escreve algo como, por exemplo, a introdução, ou o título, ou o desenvolvimento, ou a conclusão. É claro que isso vai de você, no seu ritmo, do que você vai conseguir fazer e o que você gostaria de transformar em mim. A mesma coisa é o hábito, né? O hábito, às vezes, é fazer exercício físico. Ao invés de começar com 20 minutos, você poderia começar com 5 minutos, né? E ir aumentando aos poucos, gradativamente, ao longo das semanas. Então, você começa com 5 minutos, semana que vem você aumenta para 6, depois 7, depois 8. Quando você perceber, você está fazendo exercício durante 20
minutos consecutivamente. No projeto fica mais claro, né? Até mesmo porque o projeto normalmente é algo bem grande para poder ser feito e tem a necessidade de ser dividido em partes. Então, primeiro você vai definir qual é esse seu projeto, que no caso é a tarefa, e depois você vai dividir esse projeto em partes, pedaços, né, menores. Introdução, conclusão, referência bibliográfica, hipótese, pesquisa, sumário, capa, folha de rosto, tudo isso. Tudo que você precisa. Estou dando um exemplo do TCC, mas qualquer projeto que você pretenda realizar na sua vida. Vício, a mesma coisa. Tá? A pessoa quer mudar um vício, um determinado vício, ela começa aos poucos. Não tenta mudar o vício, tipo, de uma maneira radical. Então, esse é um ponto bem importante, tá? Muitas vezes a pessoa quer realizar uma mudança na vida dela de forma radical. É algo que ela faz há 5 anos, 10 anos, 30 anos. Ela tem um determinado hábito durante 30 anos. E do nada ela resolve tirar, né, aquele hábito da vida dela. Ou até mesmo aquele vício da vida dela. De forma radical, de forma brusca, sendo que o seu corpo, a sua mente, está tudo acostumado com aquele com o seu hábito. Então, a minha recomendação é use o mini tarefa. Aliás, esse princípio da mini tarefa eu aprendi em diversos livros, com diversos mentores, mas 2 livros que podem ser boas recomendações para você é o livro do Mini Hábitos, fantástico aquele livro, e o livro do James Clear, Hábitos Atômicos. Também fantástico e recomendo que você leia o livro Hábitos Atômicos, para você poder ter um pouco mais de clareza sobre isso. Então eu aprendi esse princípio com eles, tá? E trouxe aqui para o nosso contexto de gestão do tempo. E, no caso, para você poder trabalhar e vencer a procrastinação. Então, recomendo que você pegue um bloco de notas, se você quiser utilizar esse princípio do mini hábito, pegue um bloco de notas, e aí nesse bloco de notas você vai definir a tarefa. Depois que você definiu a tarefa, você vai definir a mini tarefa em cima dessa tarefa. Então, por exemplo, a definição da tarefa você colocou escrever um artigo. A mini tarefa para essa tarefa de escrever um artigo é escrever a introdução. A mesma coisa é o hábito. Definição da tarefa. A tarefa é correr. Correr. E a mini tarefa é correr por 5 minutos. Pode parecer bobo, pode parecer simples, mas correr por 5 minutos é melhor do que não correr. É melhor do que não fazer absolutamente nada. Ou seja, você já se deu o trabalho de vestir a roupa, colocar o tênis, descer para poder correr. Já é alguma coisa. 5 minutos já é alguma coisa. Porque antes, no dia anterior, você não fez. Agora você pelo menos fez. E você não tinha o hábito, né, de correr. Então agora você já está construindo esse hábito, você já está construindo essa rotina que é muito importante e tende a ser extremamente eficiente. Então, o primeiro passo, você fazer isso de uma forma gradativa. Então, você pode fazer isso com tarefa, com projetos e com hábitos que você deseja mudar na sua vida. Eu recomendo que você não ignore os princípios anteriores. O princípio da priorização é muito importante. Você priorizar o que é importante na sua vida, você priorizar o que é extremamente importante, o que é extremamente eficiente na sua vida. A utilização desses princípios é o que vai te ajudar, é o que vai te dar muita bagagem, né? O princípio do bloco de tarefas, princípio... Então utilize os outros princípios além desse daqui.
Então esse princípio te ajudará para que você consiga atingir o 8 menos 4. É claro que os outros princípios são os que vão te ajudar para que você atinja o 8 menos 4. Esse princípio aqui, pelo menos, vai te levar para ação. Ação para a implementação dos outros princípios que às vezes você está procrastinando de fazer. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.